E com alegria já quero chegar até a sua casa com o nosso programa Manhã Viva. E hoje queremos abordar um tema muito atual e inspirador, que vai nos falar: os santos nunca passam de moda. E quem vai estar hoje aqui comigo no Manhã Viva, falando um pouquinho, é o nosso querido Padre Augusto. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E já quero logo no início, sempre no início do nosso programa, nós sempre rezamos. Então já quero pedir para que o senhor também possa rezar conosco e com todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Muito bem. Então iniciamos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, fonte de vida e santidade, nos fizeste participantes dessa vida e santidade, dá-nos a graça de participarmos dessa vida e ao mesmo tempo também sermos testemunhas, sinais e sacramentos desse amor e santidade no meio do mundo, porque através de nós os homens possam encontrar-se mais convosco e viver para sempre na comunhão convosco. Isso vos pedimos também por intercessão da vossa e nossa Mãe, Maria Santíssima Imaculada na sua Conceição, e também por todos os mártires e santos que vivem em plenitude a filiação divina. Isso vos pedimos, ó Pai, pelo vosso Filho Jesus, na comunhão e na força do Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E como é bom nós termos no nosso meio um sacerdote para rezar, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez, né? E hoje o Padre Augusto Farias, ele é missionário da Sociedade Boa Nova, com quem vamos descobrir por que razão os santos continuam tão atuais e o que podem ensinar a nossa vida de fé. Então, você que nos acompanha nesse momento, hoje você vai ter essa graça de conhecer um pouquinho a vida dos santos e também caminhar rumo à santidade através dos santos. E nós estamos aqui já no nosso programa Manhã Viva e, mais uma vez, quero já agradecer a presença do nosso Padre Augusto Farias, né, que está conosco, e gostaria que o senhor partilhasse um pouquinho a respeito da sua congregação, um pouquinho da sua vida, como é que o senhor chegou até essa congregação. Olha, o meu instituto não é uma congregação. É o Instituto de Vida Apostólica. Nós somos um instituto criado pelo Papa Pio XI para a evangelização nos povos e culturas diferentes da nossa. Nós somos um instituto, não temos votos como instituto religioso, somos clero secular, mas que vivemos toda a vida para a missão. Para a missão. Para a missão, toda a vida. E temos algumas características. Uma delas é vivermos toda a vida a secularidade. Certo. Outro é vivermos em pequenas comunidades, em grupos, em equipas missionárias. E depois dedicamos-nos a vida toda à missão. É uma característica nossa, do nosso Instituto. Embora, claro, fazemos parte do Instituto de Vida Apostólica, há certas afinidades também com a vida religiosa, não é? Mas é isso que nos define. A minha entrada para a sociedade missionária é um mistério que nem eu sei explicar. Aconteceu. Porque eu, quando era garoto, nem pensava em ser padre, muito menos missionário. Eu queria ser ou médico ou mecânico. Não sei qual é a relação que havia entre uma coisa e outra. Mas é interessante, depois na vida as duas coisas se juntaram. Eu, durante os 40 anos que vivi de missão em Angola, as duas coisas me ajudaram imenso. Pois, imagino. Ajudaram imenso. De mecânico nunca fiquei na estrada. Na estrada, quer dizer, naquelas picadas... O senhor ficou quanto tempo na Angola? 40 anos. 40 anos. Não foi sempre, em fases intermitentes, mas passei em Angola 40 anos. Fui para lá, tive a graça de partir para lá 3 meses depois da ordenação sacerdotal. A maior graça que Deus me deu. E depois a vida foi-se construindo.
Uma parte lá, outra parte cá, outra parte em Espanha. Aí passávamos este tempo, 40 anos, por lá. E hoje o senhor está... Eu agora estou em Cocujães. Estou em Cocujães, neste momento, a tomar conta, enfim, da editorial Missões, que tem livros por essas livrarias todas, também de uma tipografia que nós temos, que infelizmente com grandes dificuldades. E ainda, já no fim da minha vida, ainda agora reitor do seminário, já cansado. Mas infelizmente não temos ninguém para tomar conta destes cargos, não é? Sim. E olha que bonito, o senhor continua firme na sua missão. Olha, faço o que se pode. Faço o que se pode. E hoje nós estamos falando um pouquinho da vida dos santos, não é? E os santos nunca passam de moda. É isso mesmo, né? Nunca passa, né? Sim. A santidade é sempre atual. E queria até dizer que, se calhar, estamos num tempo em que nunca houve tantos santos como hoje. É verdade. Até porque somos muita gente, não é? Mas há santos que são de muito significado para nós, porque vivem a santidade no comum da vida, no dia a dia, é aí que eles mostram a santidade. Para dizer que nós hoje somos convidados a olhar para eles, tendo neles modelos que nos podem incentivar a ver também à sua forma, à sua maneira. Claro que não há santos iguais. Cada um tem a sua forma de viver a santidade. Cada um de nós é original diante de Deus. Portanto, nós também somos chamados a viver a nossa relação com Deus e de uns com os outros também à nossa maneira. Até nas nossas debilidades. Até nos nossos pecados. Porque os santos não nascem santos. Eles fazem-se santos. Se faz santos. Né? Fazem-se santos. No dia a dia. Na resposta que o Senhor vai suscitando pelo seu Espírito em cada um deles. E vão respondendo e vão caminhando. E vão se levantando, vão caindo, porque é nessa caminhada que a santidade se faz. E isso que o senhor partilham, né, falando a respeito dessa trajetória dos santos, também nos motiva a caminhar também rumo à santidade, que a santidade é para todos nós, não é? Sim, a santidade é para todos. É uma vocação que Deus dá para todos os homens e mulheres. Exato. E queria até dizer uma coisa que, às vezes, aos chamados santos não conhecidos, sim, mas que se fizeram na sua relação com Deus. Na minha família há santos. Eu vivi com muitos santos. Eu orientei na vida cristã muitos homens e mulheres que são mais santos do que eu. Porquê? Porque viveram a vida cristã com muita intensidade. sim. É por isso que passa a vida cristã. Mais ainda, às vezes nós achamos que santos são aqueles que foram canonizados, foram beatificados. Sim, são. Oficialmente são. Mas há também os chamados santos incógnitos, que ninguém conhece. Está escondido, né? Escondidos, que ninguém conhece. Mas que viram de tal maneira a santidade de vida, que para nós são uma grande referência. Há depois os santos desconhecidos. Aqueles santos, alguns foram sequer batizados. Outros foram batizados, hoje dizem-se agnósticos e ateus. E, se calhar, não vão ser canonizados à luz do direito canónico, mas vão ser canonizados pelo capítulo 25 de São Mateus. Bem-aventurados, vindo benditos do meu Pai. Eu tive fome, eu tive sede, eu andava nu, desprezado. Quanto, Senhor? Quando fizeste um dos meus irmãos. Vai ser uma surpresa imensa que nós vamos ter. Mesmo essas vão ter surpresa. Eu imagino. Eles e nós. Eu um dia tive a falar a uma senhora que se diz não crente, mas uma mulher que em tudo o que é serviço aos outros, serviço do bem, ela está lá sempre. Porque ela dizia-me, Padre, eu não acredito em Deus. Eu choro por não acreditar em Deus. Eu gostava de acreditar. Mas acredito num mundo melhor. Por isso mesmo, em tudo o que sei para fazer um mundo melhor, eu estou lá. E então eu disse-lhe, falei do capítulo 25 de São Mateus. Sim, sim. Bendito do meu Pai, porque tive fome e sede. E ela, no fim, beijou-me e agradeceu-me. Padre,
Até eu ainda posso entrar dentro desse grupo? Pode. São os santos, É a chance que todos nós temos, né? os santos desconhecidos. Agora, nós temos aqui um salmo muito bonito que diz assim: Deus é admirável nos seus santos, que é o Salmo 67, 36. Mostra que os santos trazem glória a Deus e incentivo aos fiéis. Pode explicar-nos um pouquinho este versículo no contexto atual do que nós estamos falando sobre a santidade? A santidade, só Deus é santo. Só Deus é santo. E nós participamos da sua santidade. E quando todos nós, à sua maneira, for capaz de ver uma parcela da santidade de Deus, todos juntos, nós revelamos a santidade total de Deus. Nenhum de nós é capaz de, em si mesmo, viver toda a santidade de Deus. Ele é infinita. Mas quando eu, tu, o outro, quando um de nós vive à sua maneira a santidade, nós, todos juntos, nesta comunhão dos santos, nós damos a glória a Deus. Somos nós todos que damos glória a Deus, porque todos somos capazes de reproduzir um pouco da santidade de Deus. E estamos a dar glória a Deus, porque estamos a revelar aos homens e ao mundo quem é Deus para nós. E há quem diga, os santos viveram noutra época, não nos entendem hoje. Como responder a essa ideia e mostrar que continuam atuais e relevantes? Eu já dizia, nunca houve tantos santos como hoje. E santos que passaram por diversas circunstâncias. Eu já conheci muitos desses santos. Já convivi com muitos desses santos. Na minha família, há desses santos. O senhor falou mesmo. E quais os traços que o senhor percebeu? Era viverem Sim. A vida mística nas suas vidas. Eu fui, quando era estudante, havia um grande teólogo, o teólogo Karl Renner, que foi um grande teólogo, talvez o maior teólogo do século XX, Sim, sim. E ao mesmo tempo também um místico. E ele fez uma profecia. Os santos do século XXI, do nosso século, ele veio no século XX, ou serão místicos ou não serão nada. E hoje há homens e mulheres que, na sua simplicidade, vivem uma relação pessoal, eu diria quase permanente, de Deus. Em todas as coisas que fazem. Estão a pôr Deus em tudo aquilo que fazem. Estão a divinizar o mundo. Esses homens são para nós os grandes modelos, os grandes incentivos. Porque é através deles que nós encontramos a força e a coragem para viver e revelar a santidade de Deus. É através desses homens e mulheres místicos, nas coisas simples do mundo, desde carpinteiros, pedreiros, professores, médicos. Há um exemplo muito engraçado que eu tenho. Havia um cardiologista que faria transplantes de coração. Certo. E ele, antes do transplante, ele ia fazer uma hora de oração na capela. E antes de regressar à sala de operações, ele disse: Senhor, vou fazer aqui uma magia. Tu ficas com as minhas mãos e eu levo as tuas. E ia. No fim da operação, voltava para a capela para agradecer. Olha que bonito. Para agradecer. Senhor, olha, pronto, correu bem, mas agora toma as tuas mãos e dá-me as minhas. Que na vida concreta ele punha Deus. Ao operar, ele estava atento à operação, mas o pensamento estava em Deus. Mas aquelas pessoas que no dia a dia põem Deus como... Em todas as coisas. Todas as coisas. Podemos até dizer assim, uma senhora que está a cozinhar, a cuidar de uma criança, enfim, todas as atividades nós podemos trazer os traços de Deus, né? Santa Teresa d'Ávila costumava dizer que Deus andava também por entre as panelas. Essas mães que cozinham põem o melhor da sua vida para criar a alegria, o bem-estar da sua família. O grande condimento é Deus. O grande condimento da sua refeição é Deus, que elas colocam lá. Eu, em África, falo dizer muitas vezes aos meus cristãos. Sim. Um pedreiro, um carpinteiro, um serralheiro, que faz uma cadeira, que faz um banco, esse banco não é um banco igual ao dos outros. Aquele banco
tem lá Deus, porque ele fez com o pensamento em Deus. Nesse banco não é só um banco qualquer, é um banco onde está Deus. Porque nós somos chamados a pôr Deus em todos os lugares da vida. Essa é a nossa missão. Não só vivermos a vida como qualquer homem, qualquer mulher, mas fazê-lo com este sentimento, esta atitude mística de colocarmos Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Então estamos a divinizar o mundo, a tornar o mundo mais divino. Estamos a pôr Deus no coração do mundo. No coração do mundo. E hoje nós precisamos muito, não é verdade? Muito mesmo. Pode nos dar exemplos de santos que foram missionários e outros que viveram a santidade na paróquia, no trabalho, na família, mostrando a diversidade dos caminhos de Deus? Porque eu tenho certeza que o senhor, ao falar isso, vai assim também até trazer ânimo para muitas pessoas que hoje nos acompanham. E às vezes tem aquele seu trabalho do dia a dia, mas talvez às vezes nunca pensou nisso daqui eu posso trazer Deus. Se eu fosse falar disso, estava aqui até amanhã de manhã. Ótimo! Eu conheci grandes homens e mulheres na missão. Certo. Desde logo, companheiros meus, que foram mártires. Foram mártires. O primeiro companheiro que morreu, sim, foi morto. Ele ia em missão com mais 7 cristãos, 2 aspirantes à vida religiosa, 2 irmãs, 2 senhoras casadas e 2 jovens. Foram interceptados e foram mortos. Todos? Não. Só ele? Morreu o padre, mais uma senhora casada, uma postulante e um jovem. O outro jovem e outra irmã ficaram muito feridos e a outra senhora ficou incólume. Não sofreu nada. Foi depois avisar que eles tinham sido mortos. E é interessante, quando eu carreguei o corpo desse meu colega para o cemitério, eu quando carregava o corpo dele, ele estava em Angola havia 2 meses. E quando foi essa irmã, que ainda vive, se calhar tu nunca mais me tornas a ver, mas não faz mal, porque eu vou para o serviço de Deus. O pai não queria que ele fosse. Meu pai. O pai dizia, eu pago-te um curso onde quer que tu vás, mas não vais lá para as missões. Já tinha trabalhado tanto tempo em Moçambique, mas para lá fazer o quê? Eu vou dar a minha vida, porque sou missionário até ao fim. E foi. E eu, quando carregava o corpo dele para o cemitério, eu tinha em mim dentro 2 atitudes assim antagónicas. Por um lado, eu sentia o peso e a responsabilidade, eu era o responsável do grupo pela morte dele. Mas depois eu tinha também uma espécie de raiva e inveja. Eu estou aqui há tantos anos e tu chegas há 2 meses e passas à minha frente. Pois. É que o martírio é um dom. O martírio também é um dom na igreja. Não é uma fatalidade, é um dom que nem todos merecem, que Deus dá. E este homem era um homem santo. Mas, além desse, outro colega, um outro irmão, um irmão leigo, que 1 mês antes de ser martirizado, escreveu à sua irmã uma carta que era religiosa. Quando receber esta carta, possivelmente eu já não existirei. Mas eu não tenho medo, porque eu sei em quem confio. Confio no bom Deus e na nossa Mãe do Céu. Por isso estou seguro. E o que é certo é que ele foi morto e a irmã recebeu a carta 1 mês depois de já ter morrido. Ele profetizou a sua morte. Portanto, ele fez da sua vida uma entrega. O homem que andava pelos bairros, andava por meio daquela gente. Aos sábados e domingos, ele batizou mais crianças e velhinhos em perigo de vida do que o próprio padre. Lá pelos bairros, dava de casa em casa, quando ele via necessidades desses santos que se fazem na relação com as pessoas. Na relação com as pessoas. Ele via as pessoas e foi muito querido por aquela gente. Ainda hoje está lá a sua campa e é visitada. As pessoas vão lá rezar-lhe. Ele fala, continua a pregar hoje no meio da sua sepultura. Está. E depois outros santos, homens e mulheres, que eu encontrei na minha vida. Há sobretudo uma mulher de quem o Papa Bento XVI falou quando lá foi a Angola e numa reunião que tive com
a Promaica, que é o maior grupo que há de mulheres cristãs em Angola, estão mais de 2.000 mulheres. Ele apresentou o exemplo dessa mulher. Foi a minha paroquiana. Uma mulher diferente. Ela é analfabeta. E ela dizia, não, eu não quero ouvir só o Evangelho, eu quero lê-lo por mim mesma. Eu estou para a alfabetização. Ela mais um grupo de mulheres. E um dia estava aqui em Portugal, escreveu uma carta de lá, feita por ela. Ela queria ler o Evangelho por ela mesma. E quando morreu no dia dos seus anos. Disse à filha, minha filha, vai aqui fazer os meus anos hoje já estão no céu. Um domingo. E quando regressou do trabalho missionário, chegou à estrada, foi transportada para o hospital. Quando a filha a foi visitar ao hospital, disse, minha filha, estás aqui para quê? Reza por mim, porque eu já não sou daqui, eu já sou de outro mundo. Mas uma mulher que a sua vida foi uma vida para Deus. Ela vivia, das pessoas mais místicas que eu vi até hoje. Ela punha Deus em tudo que era vida. Desde o campo, ela trabalhava no campo, quando andava lá com as pessoas a cultivar algodão, ela cantava com as pessoas, ela cantava os salmos com as pessoas, enquanto trabalhava no campo. Ela punha Deus em tudo. Destes santos místicos que a mim me encheram o coração. Ou para não falar daquele catequista que fez uns 150 quilómetros a pé, com 80 processos de casamento, sim, para o bispo dar uma provisão para o autorizar a ele fazer os casamentos lá. E veio a pé, descalço. E quando eu fui buscar roupa e calçado para levar, disse, padre, eu não vim buscar coisas para mim, eu vim buscar comida para o meu povo. Eu já levo muitas Bíblias, não quero levar nada para mim. Quero levar a palavra de Deus para o meu povo. Eu vim buscar alimento para a minha gente. E foi. Não quis levar nada. Essa gente desprendida, essa gente vive só para Deus. Esta gente é que me evangelizou. Como é que se faz? O missionário é feito pelo povo. Foi o povo que me fez missionário. Ensinaram-me a ser missionário. E o senhor partilhando tudo isso, nos motiva, nos incentiva. Tenho certeza que aqueles que nos acompanham nessa hora também pode dar valor a todas as coisas que realiza, não é? Sabendo que nós fazemos com Deus e para Deus, não é? E como é gratificante, não é? Essa experiência que o Senhor pode trazer para nós. Se hoje o Senhor não estivesse aqui, nós não iríamos saber, não é? Dessas graças tão maravilhosas, não é? Sabe, o missionário faz. A nossa vocação ainda não está feita. A minha vocação está a dar-se aqui, agora. Agora. Pondo Deus aqui, né? Os nossos telespectadores são a causa da minha vocação. São vocês que me estão a provocar para eu estar aqui. E eu sou padre, eu sou missionário, tenho imensa alegria por sê-lo, porque sei que posso talvez colaborar um bocadinho só para esse caminho de santidade. Esse é o meu objetivo. Eu sou padre e missionário para isso, para caminhando com os outros, com o meu povo. Eu também sei incentivado por eles a caminhar. Somos todos um povo que caminhamos. Caminhamos todos juntos. E nós podemos até, olhando todas as histórias que o senhor já partilhou conosco, também nós podemos até compreender, né? Cada um tem uma missão, assim como o seu amigo, Deus o levou, não é? Com 2 meses lá. E o senhor está aqui hoje, não é? Hoje não é ele quem está, mas é o Senhor quem está aqui para narrar para nós que é possível ser santo nos tempos de hoje, não é? Isso é uma grande alegria. Nós já estamos indo para o nosso momento de intervalo, mas já queremos convidar todos para continuar, porque esse caminho de santidade é um convite para todos. E tudo que o Senhor pôde falar para nós vai de encontro, não é? As mães que estão em casa, os educadores, não é? Até aqueles que servem, ajudam os doentes, enfim, todos nós podemos viver esse caminho, essa via, né, de santidade,
não é? Então, nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos. E hoje nós estamos com o nosso querido Padre Augusto Farias, que veio falar para nós, não é, sobre um tema maravilhoso: os santos nunca passam de moda. Eu pergunto para você também, o que você sabe de santos? Você já ouviu falar de algum santo? Então, hoje eu quero convidá-lo também para a nossa rubrica, onde nós vamos falar de alguns livros que podem incentivá-los a conhecer ainda mais a vida de alguns santos. Sejam todos bem-vindos. Nós não estamos na nossa livraria, mas trazemos até você os nossos livros para que você também possa caminhar na santidade. Muitas vezes nós queremos ser santo, pedimos para Deus para sermos santos e precisamos de auxílio, não é? Como o nosso querido Padre Augusto nos falou, partilhando a respeito da santidade, não é? Os santos que não saem de moda e nunca vai sair. Então, hoje você vai conhecer até mesmo, você já dou até uma indicação hoje para você que talvez já esteja pensando nas prendas de Natal. Dar um livro de santo é muito bom, não é? Porque vai incentivar a sua família, vai incentivar as crianças a viver esse caminho, essa trajetória de santidade. E eu quero já falar sobre o primeiro livro, que é Livro Orações aos Santos, que é o primeiro volume de orações aos santos da nossa devoção. Santa Filomena, Santa Bárbara, Santo Antônio e outros. Então, se você tem o desejo de viver e não sabe, não é como rezar, nós queremos trazer esse livro de orações. O segundo livro, Ensinamento dos Santos. Você conhece a vida dos santos? Nem tudo, né? A verdade é essa, né? Nós conhecemos alguns santos e queremos aprender um pouquinho mais. Então, esse livro, Os Ensinamentos dos Santos, mostra-nos como viver segundo a vontade de Deus, iluminados pela oração, pelo amor e pela fidelidade à igreja. Então, você também pode adquirir esses livros maravilhosos e até pode presentear alguém que está fazendo aniversário ou, como já disse, prenda de Natal. O terceiro livro, Gotas de Sabedoria dos Santos. Como é bom ter uma palavrinha que vem assim de um santo, não é? Gotas de Sabedoria dos Santos é um farol para a alma, nós podemos dizer assim. E qual a alma que não precisa? Guiando-nos de volta ao essencial e ao divino. Cada frase vai nos inspirar ao amor, ao propósito e dedicação a Deus e ao próximo. Permita que a sabedoria dos santos transforme os seus passos e o seu coração. Como é importante nós darmos sentido à nossa vida. E eu acredito que esse livro de Sabedoria dos Santos pode nos auxiliar nessa caminhada. Você que está em casa, talvez até acompanhando um doente, não pode ficar diante de uma leitura longa, mas pegando um pouquinho, uma gota daqui, uma gotinha dali, você vai estando nutrindo a sua vida e aqueles que estão ao seu redor também. Já quero ir para um outro livro, não é? O livro O Menino Jesus dos Santos e meu também. O Menino Jesus dos Santos traz em poesia o amor puro dos santos pelo Menino Jesus. Com delicadeza e simplicidade, convida as crianças a se aproximarem de Deus e a viverem essa intimidade divina. E já vou logo falando do próximo, não é? Que é o livro Santos para Colorir. Quero já falar dos dois. Permite que as crianças conheçam os santos católicos de forma divertida e inspiradora. Cada página traz uma ilustração para colorir, acompanhada de uma frase motivadora do santo, ajudando a cultivar o amor a Jesus
e valores cristãos. Quero dar uma dica a você que tem filhos pequenos, talvez eles não consigam ainda ler o livro, mas você pode oferecer esse livro também para os seus netos, para os seus filhos. Ali tem uma frase e também vai ajudar os seus filhos a colorir. É uma forma maravilhosa de nós ensinar os nossos filhos o caminho da santidade. E também esse livro de orações aos santos. Aqueles que já são maiorzinhos, você pode até, olha, vamos rezar hoje à noite? Daí você lê com seu filho, com seu netinho, quando você estiver. Leia aquela historinha, como é importante. E nessa fase, quando pequenos, eles gostam e gravam na memória essa via de santidade. Então, quero já deixar esses livros todos para você, não é? Fora esses livros, na nossa livraria você vai encontrar outros também. Mas de maneira muito especial, como o nosso tema hoje é sobre a santidade, somos sermos santos, então já deixo para você esses belíssimos livros para você adquirir. E com alegria nós estamos aqui continuando, podemos dizer assim, né? Continuando esse momento, né, de conhecimento, não é? De incentivo para a nossa caminhada de santidade, não é? Porque quando nós vemos e ouvimos falar de santos, ou até mesmo numa leitura, somos motivados a viver a santidade, não é? E eu já quero logo perguntar, né, tendo o Senhor conosco, né, mais que maravilhoso o seu testemunho, o que é a comunhão dos santos e como aqueles que já estão na glória de Deus intercede por nós e nos dão a esperança. Já que estamos na continuidade da montra, faça publicidade, nós precisamos de facto conhecer a vida dos santos, conhecê-los. Nós, na Editorial Missões, temos uma coleção de 165 breves biografias. São coisas pequeninas. Hoje lê-se pouco e não se quer ler grandes monografias, mas e são biografias que dá para crianças e para adultos, onde nós relatamos as vidas, síntese dessas vidas, e às vezes até com curiosidades que não vêm nas grandes biografias. Passa a publicidade, mas é também um instrumento muito interessante para hoje divulgar a vida dos santos entre as pessoas. Respondendo à sua questão sobre o processo os processos da canonização, da beatificação, bom, eu não sou especialista na matéria, não é? Mas sei, de uma forma muito sintética, diria-me que para que alguém seja reconhecido como santo, são precisas 4 etapas. Desde logo a primeira é quando, depois da morte de um fiel que teve virtudes comprovadas e que teve fama de santidade, o processo é entregue ao bispo diocesano. Tudo começa na igreja local, que por sua vez reúne pessoas da sua competência para testemunharem como foi a vida dos santos. Ao fim de uma certa busca, o bispo pode declará-lo servo de Deus. É a primeira fase. A segunda fase já é remetida para Roma, para a Congregação da Causa dos Santos. Aí, Roma, a congregação, reúne teólogos e cardeais que estão especializados nisso para fazer o estudo da vida desse candidato que é apresentado. E depois de um certo estudo, de ver as virtudes heroicas que mostrou, pode ser declarado venerável. É a segunda etapa. A terceira etapa é a declaração da beatificação. Aí já é preciso a apresentação de um milagre, que depois é comprovado por técnicos, sobretudo se for uma cura, terá de ser observado por médicos competentes, para ver até que ponto é que está a novidade e o que houve de extraordinário naquela cura, não é? Depois da beatificação, há o processo para a canonização.
exige novamente outro novo milagre, já com mais exigências de investigação, de pronunciamento de gente especializada. Então, depois, a congregação apresenta ao Papa esse processo e ele depois, então, abre o processo de canonização, onde o apresenta à veneração dos santos. E aí é que a canonização é a apresentação ao povo de Deus para termos neles os nossos intercessores e, ao mesmo tempo, sempre nós aqueles que nós imitamos na nossa vida. Então, como eu perguntei para o senhor, né, da comunhão dos santos, e como aqueles que já estão na glória de Deus intercedem por nós e nos dão esperança. Sim. Em África há uma questão muito interessante. Quando alguém morre, sim, ele não morre, ele passa a antepassado. Porque a morte nunca corta as raízes. Há sempre uma ligação. Se na tradição africana isso é verdade, que para eles, sim, muito mais é para nós. Na comunhão que existe. Nós, a partir do momento do batismo, criamos já uma relação de infinidade, porque entramos já no mistério de Deus que é infinito e é eterno. Nós entramos já na eternidade. Então, que faz essa comunhão de relação com Deus e de uns com os outros. Então, esses irmãos que viveram a nossa condição humana, das nossas debilidades, até com os nossos próprios pecados, mas que se arrependeram e que hoje vivem plenitude da vida em Deus, eles intercedem por nós. E há uma relação íntima entre nós e Deus. E eles podem interceder por nós, porque estão mais perto de Deus. São mais próximos de Deus. E eles podem porque estão perto de Deus. E, de certo modo, devem porque sabem que nós também somos frágeis como eles foram frágeis. Eu costumo dizer muitas vezes que um santo é um pecador arrependido. É um pecador arrependido. Talvez os santos foram pessoas impecáveis. Não. Viver uma vida bem... Alguns santos, sim, até foram, desculpa a expressão, grandes trastes. Grandes trastes. E hoje são grandes santos. Eu até diria, os maiores santos da Igreja foram aqueles que foram, nesta terra, gente que ofendeu muito a Deus. Começou logo por São Paulo. Sim. Foi perseguidor da Igreja. O São Francisco de Assis, que hoje, um homem que nós veneramos, ele foi um vagabundo de todo tamanho. Depois, mesmo mais tarde, outros, o padre Carlos Charles de Foucault, um vagabundo lá para aquelas Áfricas, um santo de referência do nosso tempo, não é? Portanto, nós temos gente que hoje vive em plenitude, aqueles que podemos socorrer, porque também foram frágeis como nós. E eles vão nos entender nessa nossa caminhada. E podem ser nossos intercessores, porque eles passaram pelas situações que nós estamos. E eles reconhecem a nossa fragilidade e já a viveram. Por isso podem ser mais do que aqueles que nunca pecaram, que nunca fizeram mal nenhum. Porque esses já viram a experiência das nossas fraquezas e podem interceder junto de Deus. E nós vivemos essa relação de amizade, de comunhão. Por isso, estamos uma família só. A família de Deus. Por isso que é importante hoje, nos nossos tempos, conhecermos a vida dos santos. É isso. Porque vai nos incentivar a viver melhor e ver que todos nós somos chamados, todos nós temos condições de viver essa via da santidade. Não é? É exatamente isso. Então, quanto mais a gente conhece um santo, mais eu vou também trabalhando aquilo que são as minhas fraquezas, não é? Como o senhor falou, né, de São Francisco. Quantas coisas que ele viveu, não é? E é um exemplo hoje para nós, para a nossa caminhada. Santo Agostinho, exatamente. Andou a mãe atrás dele tanto tempo, mas quando encontrou o Senhor, tudo está aqui. Quando alguém encontrou Deus e Deus tornou tudo da sua vida, tudo muda. Tudo muda. Mesmo hoje para os jovens hoje, quando às vezes andam longe de Deus, há jovens fantásticos. Sim. Mas precisam de alguém que lhes fale da relação pessoal com Deus. Quando eles sentem essa amizade, essa comunhão, eles mudam de vida. É ter esse encontro pessoal com Jesus, né? Que faz a mudança radical na nossa vida, né? Pelo encontro pessoal com Ele.
da comunhão com Ele. Quando isso acontece, tudo muda. Foi o que aconteceu a esses homens e mulheres. No dia que encontraram Jesus, tudo mudou. E isso que é para nós. E nós sabermos que há homens frágeis que hoje são santos e conhecermos as suas vidas, encontramos um grande incentivo para nós também sermos parecidos com eles. Ter paciência, né, nessa via que nós estamos, né? Como na primeira parte do programa o senhor falou daquele seu amigo, não é? Que foi para lá, gravei, não é? Que em 2 meses, olha, o caminho que teve, não é? E hoje, graças a Deus, quantos, não é? Através da vida dele, deve caminhar com Deus também, por causa dessa atitude de vida, né? Há muita gente que vai diariamente à sepultura dele e dos outros 3 companheiros que foram sepultados. São todos os 3 santos, os 4 são santos. E hoje há gente que vai lá todos os dias à sua campa rezar por eles, rezar a eles. E falando um pouquinho, não é, dos tempos que vivemos, né, tempos de crise ou até mesmo de uma pandemia, não é? Os santos podem ser esses companheiros de confiança, né? Nós precisamos, porque já passaram por essas vicissitudes, essas crises que nós estamos a passar, esses tempos terríveis, e já passaram por eles. E por isso mesmo, eles podem ser nossos intercessores junto de Deus. E essa confiança, devemos cultivar essa confiança neles. É isso que nos faz bem. Nós cultivamos a devoção aos santos, porque são nossos intercessores. E hoje, até mesmo falando um pouquinho desses tempos de crise, não é, que passamos, tanto para todos, não é? Como que uma literatura, um livro, nos ajuda, não é, a conhecer esses santos para também nos motivar a esse caminho de santidade. Nós precisamos. Eu lá em Angola encontrei lá uma irmã, falando das biografias, ela comprou-nos milhares de livros. Porque ela dizia, quando antes de ser freira, ela quando ia para o trabalho, levava sempre no comboio um livro de santos. E foi esses santos que a incentivaram a ir para a vida religiosa e a caminhar na santidade. Então ela era professora lá numa escola, num colégio que as irmãs têm. E ela dava os livrinhos aos miúdos para que eles encontrassem também um incentivo para imitar os santos. Nós precisamos de imitar aqueles que nos precederam na fé. E, portanto, apresentar esses exemplos é sempre um motivo muito grande que nós temos para podermos incentivar outros a caminhar no caminho de Deus. E hoje, falando um pouquinho de santos, não é? O senhor podia citar uma frase de algum santo que nos inspire a viver a santidade hoje e explicar o significado aos nossos ouvintes? Há uma frase muito interessante. Sim. Eu, lá em Angola, eu convivi muito com as Irmãs do Amor de Deus, que era uma congregação que trabalharam nas nossas missões. E o Santo Padre Osera, que é o fundador dela, um padre espanhol, dizia assim: o amor de Deus faz santos e sábios. Tudo parte do amor. Quem ama é capaz de chegar ao infinito. Quem ama ultrapassa todas as dificuldades. Até a cruz, até o martírio. Tudo parte do amor. Quem ama chega a santo e a sábio. É verdade. Quem ama, não é? O amor faz todas as coisas, né? Faz santos e sábios. Santos e sábios. E se os santos nunca passam de moda, não é? É o nosso tema de hoje. Como podemos colocar em prática pequenas ações inspiradas neles no nosso dia a dia, mesmo com uma rotina ocupada? Porque hoje em dia todos nós somos muito ocupados, não é? A mim parece-me que no tempo em que nós vivemos de isolamento, de cada um vive no seu caixote, nos seus prédios, isolados uns dos outros, em que há muita comunicação dos meios de comunicação social, mas há muita solidão. Creio que a partilha, o encontro, pode tornar-se virtude. Se nós formos capazes de do acolhimento àqueles que chegam, que vêm de fora, ou àqueles que não têm quem os visite, eu creio que o acolhimento podia ser uma virtude. E hoje
sobretudo atendendo à situação concreta que nós estamos, é talvez a virtude que eu mais aconselharia hoje, pela qual nós mais mostramos a proximidade de Deus. Deus é aquele que se torna próximo. Quando nós lemos as palavras do Evangelho, de São Lucas, da proximidade de Deus, de Jesus, dos mais necessitados, dos mais pobres, dos mais marginais, encontramos aí a credibilidade de Jesus. E hoje também passa a credibilidade da Igreja. A Igreja não é acreditada só pelo facto de ter uma liturgia muito bonita, ter paramentos muito belos, ter igrejas fenomenais. Ela hoje torna-se presente quando nós somos capazes de ter presença junto dos mais necessitados, dos mais débeis. De maneira que parece-me que a presença junto dos outros, dessas pessoas, torna-se também em virtude para nós, para o nosso tempo. Então, o acolhimento, sim. É uma graça para os nossos tempos, não é? É uma graça e um compromisso. E um compromisso. É uma graça que nós recebemos em ordem a um compromisso. E torna-se virtude. Não vem no elenco das virtudes. Não vem no catálogo de virtudes. Mas nós também temos que criar um catálogo novo que responda à situação do mundo em que vivemos. É verdade. Nós hoje vivemos nesse tempo em que o acolhimento, então, é primordial para todas as coisas, não é? Lógico que nós não vamos entrar aqui no que é o acolhimento, mas eu tenho certeza que você que está em casa já pode ir percebendo que o acolhimento passa até mesmo em acolher seu filho, em acolher seu esposo, sua esposa que chega em casa, os alunos, quem é educador, enfim, todos os lugares. Como que o acolhimento é a chave para vivermos bem. Mas, sobretudo, há certas pessoas, porque são idosos, porque estão com doenças graves, dos quais às vezes ninguém se aproxima, ou muitas vezes são encaminhados para os lares para descartar, gente descartada. Essa presença junto dessa gente é fundamental. É Deus que está presente através de nós. Deus torna-se presente através de nós que somos seus filhos e estamos com eles. Ouvir um doente que já nos contou uma história 100 vezes e ouvi-la mais 101 vezes é uma forma de nós ajudarmos as pessoas a caminhar e a crescer. Nós hoje devíamos ter a visibilização de Deus junto desse povo, dessas pessoas. Por isso está essa virtude que para mim neste momento é fundamental. E Padre, o senhor podia falar para nós também qual o santo ou santa que mais influenciou a sua vida pessoal e por quê? Imagino que o senhor deve ter muitos, né? Mas deve ter alguns. Muitos. Por exemplo, o santo da minha vida foi São João 23. Ele foi para Papa, foi eleito Papa. Eu estava no primeiro ano de seminário. E depois eu tive muita proximidade com o Papa. Até porque o meu instituto foi criado pelo Papa Pio XI. O Papa é sempre o nosso fundador. Os Papas, os nossos fundadores. E eu tive sempre muita relação com os Papas. Nós, no nosso instituto, temos uma devoção muito grande pelo Papa. Mas depois, ao longo da sua caminhada, foi o homem que abriu a Igreja do nosso tempo ao mundo. Para mim ficou como um homem de referência. Mas o santo que me tocou mais foi São João de Brito. São João de Brito. Ah, é? É um santo missionário. Um miúdo que, estando na corte do rei, tinha tudo para ser feliz. E contrariando o próprio rei, a própria mãe, ele era órfão de pai, ele optou por ser missionário, por se dedicar aos mais pobres do mundo. E foi. E não foi só para missionário. Além de missionário, ele encarnou a realidade daquele povo. Lá nos matos de Madoré, a própria roupa que eles usavam, a própria comida que o povo usava, era aquilo que usava também. Ele foi até ao fundo da cultura, sobretudo no respeito pelas aquelas castas inferiores, àquelas castas da Índia, o homem que se dedicou aos outros até ao martírio. Ele sabia que ia morrer, mas foi até ao fim. E eu, quando era jovem, ele era o padroeiro da nossa academia missionária. E tivemos que ler muito a vida dele. E ela ficou-me como uma referência para a minha vida de missionário. Foi olhando para ele que eu encontrei o incentivo para ser também missionário. Olha que lindo. Eu já também quero perguntar, se quer nos acompanha, qual é o santo da sua devoção? Não é? Qual é o santo que hoje você olha para a sua vida e você se sente motivado a caminhar? Nós precisamos ter pelo menos um,
Não é? Se você não tem, eu convido então você também a buscar qual é o santo da minha devoção, qual é o santo que eu quero ter como um espelho na minha via de santidade. Padre, nós já estamos chegando quase ao finalzinho do nosso programa, mas eu já quero pedir para o senhor deixar a sua mensagem, um incentivo para nossa caminhada de santidade. Deixe uma frase. Sim. Não se riam. Um santo triste é um triste santo. Por favor, não sejam santos tristes. A santidade é a alegria de Deus. Deus é a felicidade plena. E nós somos chamados também a visibilizar, a sermos sacramentos da alegria de Deus, que através do nosso rosto. Olha, por favor, quando vão receber a comunhão, nunca vão tristes. Vamos felizes e alegres porque vamos receber o Senhor. Um santo triste não passa um triste santo. E bom dia para todos. Então, já agradecemos a sua presença. Eu tenho certeza que o senhor tem muito mais para nos oferecer, mas o nosso tempo também é tão curtinho, passa tão rapidinho, não é? Mas também já agradeço a sua companhia, você que está em casa e que acompanhou todo esse programa, que você também possa se sentir assim motivado, não é? Deixa assim, seja motivado mesmo a essa via dessa caminhada rumo à santidade. E até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.